Cartas de Cristo. Carta 5. Leitura comentada por Josi Cardoso. Visualize durante um momento o tamanho do universo material, o Sol e seu calor, a Lua, o planeta Terra e o Sistema Solar, as galáxias de estrelas e o fato de que esta matéria visível é totalmente interdependente e também dependente do movimento dos corpos planetários e está sujeita às leis universais de função e movimento perpétuos. Este vasto universo teve suas origens no e foi extraído do fundamento do seu ser, e a totalidade da força-energia de vida do universo tem saído do mesmo fundamento do ser. Logo, não desanime se em meus esforços em analisar para você os componentes espirituais de sua fonte do ser, você perceber que compreende o que estes componentes são e que você possui em uma medida muito limitada os mesmos componentes espirituais da consciência em si mesmo. Você extrai tudo o que você é, espiritual, mental, emocional e fisicamente da fonte do seu ser. Antes de explicar como isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar a sua mente a absorver a imensidão daquele do qual seu ser foi extraído. Depois de ler as próximas páginas até o final da carta, medite e visualize sobre cada parágrafo individualmente, pois somente deste modo as palavras começarão a crescer em compreensão e a assumir a realidade espiritual de seu significado verdadeiro. Tudo, espiritual, invisível, visível e imaginado, é consciência, conhecimento. A natureza primária e abrangente da consciência é o conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo que você vê, toca, ouve, sente, sabe é consciência, conhecimento, tornada visível. Não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. A consciência, conhecimento, é infinita e eterna. Há duas dimensões de consciência, dentro e além do seu próprio plano terreno de existência, o plano da matéria pesada e a forma sólida. A dimensão universal final da consciência, conhecimento, jamais pode ser plena ou verdadeiramente conhecida por um espírito individualizado. É inacessível. Ela está em equilíbrio. É a única fonte de todo poder, sabedoria, amor e inteligência. A dimensão universal de consciência, conhecimento, em equilíbrio, é um estado de silêncio e de quietude, a partir do qual vem o som, a cor, a forma individualizada e toda a criatividade visível no universo visível. Da dimensão universal final de consciência e conhecimento em equilíbrio, veio toda a criação. Todas as diversas dimensões invisíveis de existência, descendo em ordem de espiritualidade dos muitos portais da dimensão universal, até as mais pesadas frequências vibracionais de substâncias terrenas inanimadas, e mais além, até os horrores inomináveis das perversões da consciência e antiverdade. Essa dimensão universal final de consciência, conhecimento, não somente está no espaço, ela é todo o espaço. Ela está imperceptivelmente em todas as partes. Para aqueles que pensam em termos do átomo, pode-se dizer que ela é o espaço no átomo. Portanto,
ela está em silêncio e equilíbrio, no espaço de todos os elementos e da matéria. A natureza da consciência universal é intenção inativa e em equilíbrio. Portanto, a consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada, vasta, intenção poderosa, primitiva, pura e bela. Esta intenção é a de expressar a sua natureza. A intenção da natureza da consciência universal é a totalidade da vontade e do propósito, sempre unidos em um abraço. A vontade universal é surgir e criar. O propósito universal é dar forma individual à criação e experimentá-la. Na dimensão universal final de intenção da consciência-conhecimento, a vontade universal está em um estado de mútua retenção com o propósito universal, ambos em perfeito equilíbrio, no silêncio e quietude. A vontade universal é inteligência universal. O propósito universal é amor universal, universalmente em equilíbrio, em mútua retenção, a partir dos quais tem tomado forma todas as coisas, visíveis e invisíveis, e todos os impulsos humanos. Se você pudesse receber a plenitude da realidade universal em seu interior, você seria desintegrado pelo seu poder explosivo e dissolvido sem forma na consciência-conhecimento. Ela transcende a condição humana individual, do mesmo modo que o calor e a luz do seu sol é bilhões de vezes mais potentes que a luz dos vagalumes que cintilam na escuridão. Quando estive na Terra, fiz uma distinção entre seu Pai no céu e seu Pai em seu interior. Quando falava de seu Pai no céu, queria dizer inteligência universal. Por causa de atitude dos judeus para com as mulheres, eu me referi somente a esse aspecto da consciência universal. Nos dias de hoje, a você que está consciente da igualdade dos gêneros, falo de Pai, Mãe, Consciência, em equilíbrio. Na consciência universal conhecimento, onde o Pai Consciência é a inteligência universal e a Mãe Consciência é o amor universal. O instrumento da energia criativa do Pai Consciência, a eletricidade, está em um estado de mútua retenção, equilíbrio com o instrumento da energia criativa da Mãe Consciência, o magnetismo. Uma vez que um instrumento do Pai-Mãe, o eletromagnetismo, está em equilíbrio na consciência universal, ele nunca será detectado no espaço pelos cientistas, por mais que o investiguem. O impulso, vontade do Pai Consciente, é a atividade inteligente em equilíbrio com o impulso, propósito da Mãe Consciência, que é nutrir para a sobrevivência. Pai, Mãe, Consciência é a força impessoal poderosa, embora ela seja pessoal para você, mesmo antes de você buscar fazer contato com ela. À medida que evolua espiritualmente, você a sentirá, pois ela é a realidade do ser. Ela está em todas as partes e em todas as coisas. Pai Consciência é o amor inteligente, que proporciona energia inteligente e impulso ao mundo das formas complexas. É expressado fisicamente como eletricidade. Mãe Propósito é a inteligência amorosa, que proporciona o propósito e o impulso para a sobrevivência das formas complexas individualizadas. É expressada como magnetismo, ligação e repulsão. Esses são os impulsos originais universais de todo o ser da consciência universal, sua fonte de ser, inteligência e amor.
Esse é o estado do ser antes da criação. Consciência, conhecimento em um estado de equilíbrio. Quero que você entre de novo em um estado interior do equilíbrio consciente, onde a mente permanece em silêncio. Você controla o seu interior e sua mente e suas emoções não mais se dividem em atividade e sentimento. Pode ser que note um aumento de poder dentro de você, de força, paz e contentamento. Isso, expressado em você de forma individual, é o estado do ser do qual saiu a criação. Quero assinalar que o equilíbrio é impossível no momento em que se introduz o pensamento. Quero que você perceba que a dimensão universal é uma dimensão de impulsos sem forma. Ela não contém nenhum projeto de criação. Ela está em um estado de forma não dividida. O equilíbrio, a mútua retenção entre os impulsos opostos, para deslocar-se e permanecer unidos, cria uma espiral infinita de energia autocontida. A energia autocontida de mútua retenção é simplesmente impossível de imaginar pela individualidade. Como eu disse anteriormente, se a individualidade pudesse entrar na dimensão universal dos impulsos mutuamente retidos de movimento e ligação, seria imediatamente desfeita e regressaria ao equilíbrio da consciência universal, refletida sobre a imensidão inimaginável do poder contido na retenção mútua dos impulsos gêmeos, na consciência universal, que são, primariamente, consciência, conhecimento, intenção, vontade, direcionado a propósito, inteligência e amor. Combinados como amor inteligente e inteligência amorosa, que geram os impulsos de amor inteligente, gera o impulso de movimento e a inteligência amorosa gera o impulso de ligação-repulsão. Amor inteligente, movimento, gera a eletricidade. A inteligência amorosa, ligação-repulsão, gera o magnetismo. E em equilíbrio, o eletromagnetismo. O exposto anteriormente descreve a ilimitada dimensão universal, anterior ao Big Bang. Agora, você sabe que o processo criativo pai-mãe e os instrumentos da criação física estão todos em estado de equilíbrio na dimensão universal. Porém, esse equilíbrio deve explodir para dar lugar à forma individual. Você sabe também que, em virtude do que os impulsos eternos infinitos estão contidos no estado de retenção mútua, esses impulsos são de uma intensidade inimaginável de energia, contra a qual a sua energia atômica contida na desintegração do átomo é um simples puff, um espasmo infinitesimal sem importância. Quero que compreenda plenamente tudo o que foi anteriormente dito, uma vez que a compreensão do que ocorreu no momento do Big Bang dará a você um vislumbre do que aconteceu no momento da explosão da consciência universal, que permitiu a criação da forma individual. A consciência universal foi despedaçada. A vontade e o propósito, pai inteligência e mãe amor nutrição, foram explodidos para trabalharem de maneira independente, mas também conjuntamente. E seus respectivos instrumentos foram a eletricidade e o magnetismo. Da explosão do equilíbrio veio a grande intenção de autoexpressão. A consciência universal do ser se converteu no impulso da consciência individualizada do eu, demandando autoexpressão. A vida e o eu original são sinônimos da dimensão da matéria. Eles se converteram na consciência da matéria. O que é a consciência da vida? É Pai inteligência
e mãe amor, o impulso de movimento e o impulso de propósito, nutrição, sobrevivência. Primeiro, visto como eletricidade, e o segundo, visto como magnetismo na matéria. Comece a imaginar a explosão da consciência, do conhecimento. Para ajudá-lo a parcialmente visualizar o que ocorreu no momento do Big Bang, tente lembrar algum momento em que você também experimentou uma explosão em sua consciência. Isso ocorre quando você dedica todo o seu ser para alcançar algum objetivo importante. Você está a ponto de se engajar na execução de seus planos, em um estado de excitada antecipação, e alguma circunstância banal ou uma pessoa insensível o impede de realizar os objetivos que são tão caros ao seu coração. Como você se sentiria? A sua concentração seria dividida e você explodiria. Aqui novamente, devo pedir ao meu canal para enumerar alguns exemplos do que quero dizer em termos humanos, pois mesmo a menor consciência terrena é extraída da consciência universal. Imagine que você está no aeroporto, entusiasmado e preparado para desfrutar de férias inesperadas em um lugar distante. Ao chegar ao balcão de viagens, descobre que não existem documentos para você. Não há passagens, não há informação de reserva para o voo e nem de hospedagem, embora tenha pago tudo com cartão de crédito. Como você se sentiria? Você está vestido com um traje muito caro, aguardando para jantar com alguns clientes importantes e está a ponto de concluir um grande contrato milionário. O garçom derruba um prato de comida quente sobre você. Como você se sentiria? Após fazer compras, você se dirige ao estacionamento e descobre que as rodas e as portas do seu carro foram roubadas, em pleno dia. Como você se sentiria? Com compaixão, você abre o porta-moedas para dar algumas ao mendigo inválido que choraminga. Porém, o homem se atira com força, rouba sua carteira e sai correndo como um atleta. Como você se sentiria? Em todas estas circunstâncias, você teria uma forte consciência de iniciativa em sua mente. A sua cabeça estaria cheia com um plano para sair e fazer alguma coisa, para realizar um certo propósito, pacificamente. A sua intenção estaria entrelaçada com o seu propósito, portanto, em equilíbrio. Mas observe que a sua atenção crescia na expectativa de se aproximar do seu objetivo. Quanto maior a tensão, maior a explosão. De fato, você estaria no mesmo estado que a consciência universal, conhecimento, intenção, Pai inteligência, em equilíbrio com a Mãe propósito, para dar o ser e a forma ao plano que você tem a intenção de criar. Você pode imaginar o caos mental e emocional que se seguiria após sua explosão, a incapacidade de pensar com clareza, os pensamentos que viriam um após o outro, exigindo expressão, nenhum deles sensato ou lógicos. Tente compreender que você, uma forma individualizada, é o microcosmo do macrocosmo. Você é a cabeça de um alfinete expressando a consciência e conhecimento universal. Seja quando em equilíbrio, medita, aquietando o pensamento, seja como consciência ativa, quando pensa e sente, projeta e cria. Portanto, se você puder relacionar a sua minúscula explosão de consciência com a explosão dos céus, terá uma pequena ideia do caos que se seguiu, momentaneamente, tanto na dimensão universal quanto nos êons do tempo, dentro da nova expansão criada na dimensão matéria, ainda em seu estado sem forma. Assim, muitos de vocês terão que reorganizar totalmente suas ideias a respeito da criação. Ela iniciou em uma condição de caos total. Os impulsos universais foram divididos.
não havia um projeto para dirigir ou controlar o início da individualidade. Os impulsos estavam ainda sem nenhuma forma consciente ou direção. Eram impulsos naturais para realizar certas funções impulsivas distintas na consciência. Porém, não estavam inteligentemente dirigidos para um específico movimento ou ligação, por nenhuma força diretiva superior. Eles estavam sós, impulsos da consciência e conhecimento separados e perdidos, capazes de receber impressões. Porém, não havia outras impressões para receber além daquelas do caos interior, do movimento-atividade da eletricidade e da ligação-repulsão do magnetismo. E este caos de consciência foi manifestado na criação como caos de partículas. Nessa expansão do caos de partículas elétricas, entretanto, existia a consciência primordial do eu original. Não importando qual fosse o caos, o eu original veio através da intenção Pai para deslocar-se, tomar o controle, criar. O eu original tomou forma inicial em uma carga positiva de energia elétrica. Converteu-se em força eu dominante sob a forma de um próton com seus satélites de carga elétrica negativa, sobre o qual a mãe propósito de ligação foi ativada, sob a forma de uma carga elétrica positiva, encontrando-se com uma carga elétrica negativa. Ele se afeiçoaram, como se poderia dizer de dois seres masculino e feminino evoluídos das espécies vivas, e se uniram. A mãe propósito de repulsão foi ativada quando pareceu provável que duas cargas elétricas positivas ou duas negativas iriam se encontrar e reagir negativamente. Ela se interpôs e as separou, exatamente como a sua parte fêmea evoluída, uma mãe, separaria os dois brutos turbulentos e agitados, a ponto de envolverem-se em uma briga. Dando início agora aos comentários desse trecho de hoje, eu confesso a vocês que essa foi uma leitura bem difícil para mim, não é? A terminologia, a forma como Jesus trouxe nesse trecho, para mim foi muito complicado, apesar de certa forma ele tentar trazer de uma maneira mais simples. A gente percebe que tem uma grande diferença no formato de interagir, de passar a informação. Mas, de toda forma, ele tentou simplificar aqui, botando dentro das limitações humanas, né, dentro da percepção humana, a compreensão do que houve no Big Bang. Então, como eu falei, pelo menos para mim, foi de difícil leitura e até de difícil entendimento, né? E eu acredito que deve ser justamente porque o entendimento de uma grandiosidade dessa, através da mente humana, pode sim passar por um processo de precisa, né, muitas vezes, passar por um processo de amadurecimento para que a compreensão aconteça de uma forma mais generalizada, de uma forma mais profunda. Porém, eu queria trazer alguns comentários aqui a respeito do meu entendimento, por mais superficial que seja, e isso eu estou assumindo aqui para vocês, porque realmente foi para mim uma leitura muito difícil. Não sei se vocês vão ter a mesma interpretação que eu, se vocês vão conseguir entender melhor do que eu, mas eu vou passar aqui a minha interpretação do pouco que eu entendi desse trecho de hoje. Primeiramente, eu queria destacar uma coisa aqui. No começo dessa leitura de hoje, ele começa explanando a ideia de que a consciência, conhecimento, é tudo que há. Entre o vazio, no silêncio, como ele até cita, que o espaço vazio dentro do átomo, entre os átomos, é a consciência. Enfim, tudo que existe no universo é a própria consciência. Então aqui eu trago de uma forma diferente, né? Deus não é um ser. Deus é a pura consciência, a plena consciência,
a consciência que rege, que coordena e que atua em tudo, absolutamente tudo que compõe essa realidade. Uma pedra, uma árvore, uma bolsa, um animal, seres animados e inanimados, tudo que compõe nesse universo, que está compondo este universo, é a consciência, é Deus sendo manifestado. Ou seja, Deus é a própria matéria-prima, Deus é o Criador e Deus é a criação, a criatura. Se a gente traz essa percepção para a nossa vida cotidiana, a gente vai começar, não é? Para quem está tendo contato primeiramente com essas informações agora, a gente vai começar a perceber que até mesmo aquela pessoa que a gente detesta, aquele nosso inimigo, também é uma parte de Deus. Que aquele bichinho que a gente sente repúdio, um rato, uma aranha, uma serpente, seja lá o que for, também é uma parte de Deus. Uma árvore, uma plantinha que a gente arranca, também é Deus sendo manifestado. Então aí a gente se aproxima ainda mais da visão, ou melhor, dessa consciência, dessa energia que é Deus. A gente não mais fica nessa ideia ilusória de que Deus está lá nas nuvens, distante de nós. Trazendo essa percepção aqui, colocando Deus para mais pertinho de nós, a gente vai conseguir enxergar o amor com muito mais facilidade. Não só enxergar o amor, mas também ser amor e fazer valer o amor, porque a gente sabe que Deus está aqui pertinho de nós, não lá longe, olhando por nós, olhando para nós, mas está aqui ao nosso lado, cuidando de nós. E quanto à parte onde ele explica um pouco sobre o Big Bang, a origem de tudo, no meu entender, tá? E aí fica para livre interpretação, eu não estou trazendo nenhuma verdade absoluta, estou trazendo a minha percepção limitada do que eu entendi nesse trecho. Deu-me a entender que ele, de certa forma, explica a criação do próprio ego. Diante da explosão do Big Bang, da formação do universo, onde nesse caos generalizado houve uma criação dessa parte de ligação e rejeição que é o nosso ego. Então, a gente pode ver esse trecho aqui como uma breve explanação de que o ego, ele foi criado nesse momento de caos e que para transcender esse ego, vai-se justamente ao contrário. O ego criou-se do caos e a paz, a serenidade, o acesso a esse eu maior, a essa consciência, a essa energia elevada, que é o nosso eu interior, o nosso Deus interior, está no silêncio. Né? Eu não vou mais explanar muito aqui hoje, porque como eu falei, vou repetir aqui, foi um trecho bastante difícil e eu vou precisar meditar um pouco sobre essas informações para ver se eu consigo internalizar e trazer um significado mais profundo do que foi lido. E eu até aconselho também, caso você também não tenha entendido muito, depois ouça novamente esse áudio, esse trecho aqui, para ver se também chega alguma informação extra aí para vocês. Tá bom? Então até a próxima leitura.